Chegamos aos capítulos de número 5 e 6 de Deuteronômio, e talvez uma leitura rápida você pense que estamos diante de dois capítulos conhecidos. O capítulo 5 é o capítulo 20 do Êxodo, onde Moisés está repetindo os 10 mandamentos. E no capítulo 6 nós temos o famoso versículo: Ouve, pois, Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas existe algo mais profundo aqui nessas palavras, onde o Senhor quer falar com a gente. Moisés está ensinando uma geração não apenas a conhecer aquilo que Deus disse, mas também a construir uma vida inteira ao redor de tudo isso. E a primeira coisa que chama a atenção aqui está logo no início do capítulo de número 5, no verso de número 2, onde ele diz: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Ele traz aquela palavra para o presente, apesar dessa aliança ter sido feita 40 anos antes. Porque existem experiências com Deus que ninguém vai poder viver por nós. Mas existem verdades de Deus que nós precisamos assumir como nossas. Não basta saber o que os nossos pais acreditavam. Não basta saber, não basta conhecer a história da nossa igreja. Não basta dizer, na minha casa sempre foi assim, é por isso que eu faço. Vai chegar um momento da nossa fé e da nossa vida cristã que nós precisamos deixar de ser aquilo que recebemos e nos tornar aquilo pelo qual nós decidimos viver também. E então Deus entrega novamente os seus mandamentos. E tem uma frase no verso 29 que falou muito ao meu coração, onde está escrito: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todos os meus mandamentos. O povo já tinha ouvido os mandamentos aqui. O problema não era a informação e nem a falta da informação. A questão aqui é o coração. E é exatamente isso que nos conduz ao capítulo de número 6. Porque antes de Deus falar sobre os filhos, ele vai falar sobre quem vai ensiná-los. Essas palavras te ordeno para que esteja no teu coração. E depois ele diz: tu as inculcarás a teus filhos. A ordem importa aqui. Primeiro no coração dos pais, depois nos filhos. Antes de Deus mandar colocar a palavra no coração dos pais, aliás, dos filhos, deveria estar no coração dos pais ou de quem iria ensiná-los. Porque Deus não estava procurando pessoas capazes de repetir os mandamentos ou a palavra. Deus estava formando pessoas capazes de viver aquilo que ensinavam. E isso nos confronta profundamente. Porque não adianta querer que os nossos filhos tenham uma vida de oração se nunca nos viram orar. Não adianta que os nossos filhos tenham amor pela palavra de Deus se as nossas Bíblias só aparecem nas nossas mãos no momento em que estamos nos arrumando para ir à igreja. Não adianta ensinar sobre perdão se dentro da nossa casa nós alimentamos o ressentimento. Não adianta falar sobre frutos do Espírito e domínio próprio se nós permitimos que a nossa família conheça uma versão de nós que mais ninguém conhece. Porque os filhos deveriam ouvir a palavra enquanto estivessem sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Ou seja, eles ouviriam o ensino e assistiriam à vida de quem estava ensinando. E talvez seja por isso que o texto não comece dizendo ensine. Começa dizendo ouve. Ouve, ó Israel. Antes de falar, ouça. Antes de ensinar, receba, aprenda. Antes de cobrar alguma coisa, pratique. Antes de colocar na sua boca, coloque no seu coração. A palavra de Deus não foi dada apenas para que nós passássemos de uma pessoa para outra. Ela precisa fazer alguma coisa dentro de nós primeiro. Mas tem outro perigo nesse capítulo também, que talvez ainda seja mais silencioso, porque Moisés começa a falar sobre o futuro. Ele diz que Israel entraria em cidades que não construiu, moraria em casas cheias de coisas boas que eles não haviam colocado lá, beberiam de poços que não cavaram, comeriam de vinhas e oliveiras que eles não plantaram.
O cenário parece perfeito aqui. Promessa cumprida, Canaã conquistada, casa cheia, mesa abastecida. A terra foi conquistada por Israel e é justamente nesse cenário que Moisés diz: guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Que coisa impressionante, porque o alerta não acontece quando está faltando, acontece quando começa a sobrar. Porque não é somente a dor, a escassez que testa a nossa fidelidade a Deus, a bênção também. E é relativamente fácil perceber a nossa dependência de Deus quando nós não temos saída, quando está faltando. O difícil é continuar reconhecendo a nossa dependência de Deus quando nós temos dinheiro na conta, comida na mesa, portas abertas, projetos dando certo, respostas chegando de vitória em vitória. Existem orações que fazemos chorando e depois que Deus responde, corremos o risco de desfrutar da resposta sem a mesma intensidade de relacionamento com quem respondeu. É por isso que nós devemos ter cuidado para não transformar em substituto de Deus aquilo que nós oramos pedindo para o próprio Deus. A nossa casa não pode ocupar o lugar daquele que nos deu a casa. A provisão de Deus não pode substituir o provedor. A nossa conquista não pode apagar da nossa memória o caminho que trilhamos até chegar lá. Não podemos permitir que a bênção nos faça esquecer o que Deus fez e como Ele nos sustentou enquanto nós ainda estávamos somente na fase da oração. Então chegamos em uma cena bonita do capítulo de número 6, no verso 20, quando Moisés imagina uma cena, um dia comum dentro de uma casa israelita. Um filho olha para tudo aquilo e pergunta para o pai: o que significam esses testemunhos, esses estatutos e juízos que o nosso Deus nos ordenou? Em outras palavras, o filho vai perguntar para o pai: pai, por que nós vivemos assim? Por que nós servimos a Deus? Por que nós obedecemos a palavra? Por que a nossa casa é diferente? E a resposta que Deus manda dar é maravilhosa. Porque Deus não começa simplesmente enumerando uma lista de regras. Ele começa contando uma história. Ele manda Moisés lembrar o povo que eles eram servos de Faraó no Egito e por isso o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. O filho ia perguntar sobre mandamentos e o pai ia responder falando de libertação. Porque antes de ensinar o que Deus exige, aquele pai deveria ensinar o que Deus havia feito. Israel não obedecia para ser libertado do Egito. Israel obedecia porque havia sido liberto. A obediência não pagou, não comprou a redenção. A obediência é a resposta recebida da redenção. E isso muda completamente a maneira como nós devemos ensinar sobre Deus dentro da nossa casa. Nós não queremos formar pessoas que simplesmente tenham medo de quebrar regras. Queremos formar pessoas que compreendam quem Deus é, o que Ele fez, e por isso elas desejam viver da maneira que o honre. E talvez esteja aqui uma das maiores responsabilidades desses 2 capítulos. Vai chegar um momento em que os nossos filhos irão perguntar, mesmo que não seja com essas palavras: por que nós vivemos assim? Por que nós servimos a Deus? E a nossa vida precisa ajudar a responder essa pergunta. Eles precisam encontrar coerência entre o Deus que nós anunciamos e a maneira como nós tratamos as pessoas. Entre o evangelho que nós defendemos e o perdão que nós oferecemos. Entre a Bíblia que nós carregamos e as decisões que nós tomamos. Porque algumas das maiores aulas sobre Deus não serão dadas diante de um púlpito, numa escola dominical, numa conferência. Serão dadas dentro de casa. Muitas vezes os nossos filhos estarão assistindo a maneira como nós servimos a Deus sentado no banco de trás do carro. Na maneira como nós reagimos quando algo dá errado. Na maneira como nós tratamos quem não pode nos oferecer absolutamente nada. Eles irão ver e observar a maneira como nós administramos o nosso dinheiro, na maneira como nós pedimos perdão quando nós erramos. Eles irão observar como nós permanecemos fiéis
quando ninguém está olhando. E Deuteronômio capítulo 5 e capítulo 6 está mostrando que Deus não estava apenas entregando mandamentos, Deus estava formando memória, coração e continuidade. Uma geração deveria ouvir, deveria amar, deveria viver e deveria ensinar a próxima geração. Por isso, não se preocupe apenas em deixar para a próxima geração aquilo que você conquistou. Se preocupe em deixar um legado, deixar na memória, deixar claro quem sustentou você enquanto você conquistava tudo que tem. Não se preocupe em deixar somente uma casa, bons estudos, uma boa poupança. Deixe referência também, deixe caráter, deixe princípios que a palavra de Deus estabeleceu. Não deixe somente histórias sobre coisas que Deus fez. Deixe uma vida que demonstre que você acreditava no Deus de quem você falava e ensinava. Talvez essa seja a maior herança espiritual que nós possamos deixar. E não somente dizer, eu ensinei meus filhos a conhecerem a Bíblia, uau! Mas que nós possamos dizer, antes de tentar colocar a palavra de Deus no coração dos meus filhos, eu permiti que ela me transformasse o meu coração. A palavra é clara. Ouve, guarda, ame, viva e só depois ensine. Porque uma palavra que realmente entrou no coração, ela não termina em nós. Ela alcança quem vai vir depois de nós, as próximas gerações. E se essa palavra falou com você, assim como falou comigo, porque para mim eu tenho certeza que ela foi. Ela veio de encontro ao meu coração. Mas se essa palavra também falou com você, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui no comentário onde Deus mais lhe tocou através desses capítulos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Termino por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Deus abençoe.